eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor tem ouvido as minhas orações. Eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão, da tua graça. Eu preciso da unção e da inspiração. Quero ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos que vieram aqui por causa do Senhor. Me usa do jeito que o Senhor achar melhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último dia da nossa conversa, baseado no tema Poderoso Nome de Jesus. Claro que essa conversa, a conversa sobre o poder que há no nome de Jesus, ela segue, ela não para aqui. O tempo estabelecido para nós pensarmos neste nome em campanha foram 5 dias. E nós pudemos ouvir muita coisa e aprender muita coisa. Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado, Ele tem respondido, Ele tem agido. Às vezes nós não vemos com os olhos físicos, mas nós não podemos deixar de acreditar com os olhos da fé que Deus está trabalhando. Um exemplo que eu aprendi muito cedo, no início da minha conversão, quando um pregador, ele na ocasião, ele pregou e ele falou sobre o milagre no Mar Vermelho, quando o mar é aberto. Eu e muitas pessoas imaginávamos que quando Moisés tocou no mar, o mar foi se abrindo daqui, da onde o Moisés estava, para lá. Como a gente naturalmente é tentado a acreditar dessa forma. Então Moisés levantou o cajado e o povo foi avançando à medida que o mar ia se abrindo. E depois eu vim ouvir e entender que na verdade foi o contrário. Quando Moisés toca no cajado, o mar começa a se abrir. Mas ele vem se abrindo de lá para cá. À medida que ele abre de lá para cá, há um tempo até o milagre chegar na vida daquele povo. Há um tempo. E dentro desse tempo, há a necessidade de colocar confiança que a resposta estava sendo liberada. Quanto tempo levou isso tudo? Eu não teria informações para dizer qual foi o tempo. Eu imagino que o irmão, que a irmã não saiba, né? Na verdade, saiba que o Mar Vermelho tem o nome de Mar Vermelho, mas na verdade ele não é um mar, como nós estamos acostumados a ver aqui em Santos, quando a gente vai para a Praia Grande, leva farofa, leva frango, leva o macarrão na Tupperware, e ali a gente se diverte um pouco, que a gente vê o mar, e o mar vai oceano adentro. Não é assim. O mar, ele leva o nome de Mar Vermelho, que em uma determinada época do ano, conforme a posição que se olhava, as águas pareciam estar vermelhas. Elas não estavam vermelhas, mas elas pareciam estar vermelhas, por conta de um fenômeno da natureza que acontece naquela região. É uma grande porção de água.
Não é um mar aberto que se encontra com o oceano. Porque senão nós vamos ficar pensando assim, nossa, mas o oceano se abriu. Não, não é o oceano. É o mar vermelho, que é uma grande porção de terra, uma grande porção de água, que em um dado momento ele vem se abrindo e ele chega até Moisés e chega até o povo de Israel. Dentro desse feito que eu estou narrando aqui, há um tempo. O certo é que o mar se abriu. Quanto tempo levou, pastor? Eu não tenho condição, não tenho essa informação. Se alguém estudou e tiver a informação e quiser passar, é bem-vinda a informação. Eu não tenho essa informação. Não vi quanto tempo leva. O certo é que o mar se abriu. Um outro momento onde nós vemos na Bíblia, e isso é mais fácil de identificar em relação ao tempo, quando chega em Jesus a informação: o Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E Jesus permanece onde ele está, e aí ele chega até a sepultura onde o Lázaro estava, depois de 4 dias. A informação já tinha sido entregue para Jesus. Já havia sido entregue para Jesus. E a família do Lázaro, a Marta e a Maria, elas já tinham feito o que era necessário fazer, que era a informação chegar até Jesus. É muito verdade que quando Jesus chega, elas não estão tão confiantes assim. Tanto que uma delas chega a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Talvez em um momento tomada de emoção, ela chega a desacreditar no milagre. Há ainda a fala: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Naquele dia, no grande dia, ele vai ressuscitar. E Jesus reafirma: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então eu começo a conversa de encerramento da campanha, a conversa dessa manhã para nós pensarmos, tanto nós que estamos aqui dentro do templo, quanto quem está acompanhando a transmissão, a pensar a partir do tempo. Quero ainda acrescentar um outro exemplo acerca do tempo. O Daniel, ele tem uma visão, ele fica impressionado com a visão, ele passa a orar a Deus, buscando o entendimento acerca da visão, e a resposta, ela leva 21 dias para chegar até o Daniel. E quando a resposta chega através do anjo mensageiro que leva a resposta, ele diz: desde o primeiro dia que você passou a buscar a minha face, a resposta foi liberada. Acontece que havia uma guerra, uma batalha espiritual travada. E foi-me impedido de chegar até você antes. Mas desde o primeiro dia, Deus respondeu a sua oração. Eu acho importante a gente pensar em textos como este. E eu busquei de Deus orientação, graça, inspiração para falar com você. Acho que podemos acrescentar ainda mais um exemplo. Teríamos muitos exemplos sobre pessoas que estão na Bíblia que souberam esperar. Mas eu vou acrescentar apenas mais um. O Josué e o Caleb foram 2 que acreditaram ser possível colocar o pé na terra prometida. E eles ficaram firmes e eles ficaram fortes.
Os demais todos, os outros 10, todos ficaram para trás. Mas o Josué e o Caleb colocaram o pé na terra boa. Puderam desfrutar do milagre. E o Caleb, quando ele é informado a respeito do assunto, ele fala: eu estou à espera do meu milagre e com a mesma força de quando eu recebi a promessa. Não era 4 dias. Haviam se passado 40 anos. E 40 anos depois, ele tomou posse da bênção, do jeito que Deus falou com ele. Então, teria mais exemplos de tempo para falar com você. Mas vou parar por aqui, até para não ficar enfadonha a conversa. Irmão, irmã, é importante nós entendermos que quando nós falamos com Jesus, Ele nos ouve. Quando nós falamos com Jesus, Ele nos responde. Quando nós apresentamos a Jesus os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas queixas, Ele nos responde. Às vezes, Ele responde imediatamente. Igual o cego que nós pensamos há poucos dias sobre a história dele, imediatamente ele voltou a ver. O rapaz que estava mendigando na porta do templo, imediatamente ele voltou a andar, e saltava, e pulava. O Paulo e o Silas, orando e cantando louvores a Deus, de repente, imediatamente, um milagre acontece, o terremoto chega e eles são libertos. Tem coisa que acontece imediatamente. E talvez você já recebeu respostas imediatas da parte de Deus. Ainda no domingo teve pessoa que me procurou dizendo: pastor, tudo que eu precisava ouvir, Deus já falou através da sua vida. Eu até ia marcar um horário para conversar com o senhor, mas nem vai precisar. Nesse domingo. É interessante que Deus vai falando e vai fazendo, em cada vida, em cada casa, Ele trabalha de um jeito. O importante é a nossa fé estar sendo colocada em ação. O importante é nós termos aquilo que nós já pensamos não faz muito tempo também, num domingo, a paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações. Porque se nosso coração não estiver guardado, quando fala do coração, está falando do sentimento, da emoção. Se as nossas emoções não estiverem guardadas, nós acabamos ficando tristes, nós acabamos ficando desanimados, nós acabamos ficando com raiva, nós acabamos ficando com ódio, com ira, e muitas vezes acabamos ainda a pecar. Então nós temos que tomar o devido cuidado para guardar. O que tem que ser feito, nós estamos fazendo. O que tem que ser feito, o que tem que ser buscado, nós estamos fazendo e buscando, que é a face de Deus. Se Deus não puder fazer algo por nós, ninguém mais vai poder fazer. Ninguém mais vai poder fazer. Agora, é certo que Deus pode fazer. E isso está na palavra dele. E isso nós acabamos de fazer a leitura. Verso de número 13. Verso de número 13. Veja como diz. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Então, é Jesus dizendo. Se fosse o Marcos, eu me esforçaria para fazer. Mas corria o risco de, em algum momento, eu não conseguir fazer algo que eu havia prometido. Não por má índole de não honrar com a palavra. Porque se tem uma coisa que eu me esforço, é para honrar com a minha palavra. Se em algum momento que Deus assim não permita, se em algum momento a minha palavra ela não tiver mais sentido, peso de veracidade,
o que eu falar não for aquilo que eu vou fazer, então eu posso rever meus conceitos de pessoa em primeiro lugar, de cristão logo a seguir. Que a nossa palavra ela tem que ter poder, ela tem que ter peso. Se eu falar que vou, eu preciso ir. Se eu falar que não vou, eu não vou. Tem que ser assim. Então, se você buscar em mim alguma ajuda, pode ser que eu diga, tá bom, eu vou te ajudar nisso. No meio do caminho eu não consegui te ajudar, ou por algum motivo não te ajudar. Se você buscar em qualquer outra pessoa ajuda, essa outra pessoa vai ser muito parecida comigo. Ela vai se esforçar para te ajudar. Pode acontecer dela não conseguir te ajudar. Mas se você buscar em Jesus, Ele está dizendo, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. No papel que nós temos em mão, está escrito, tudo quanto pedirdes em meu nome. Por isso é importante, quando nós chegamos diante de Deus, é importante nós abrirmos o coração e nós rasgarmos o nosso coração diante dele e dizermos a ele tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos. Dizermos a ele, falarmos com ele. Por isso é importante nós termos uma vida disciplinada de oração, de intimidade com Ele. Deus, eu estou aqui, estou chateado com isso, estou triste com aquilo, estou preocupado com aquilo outro, estou feliz com aquela situação. É conversar e abrir o coração. O texto começa dizendo assim, eu farei. Quem? Eu. Quem disse isso? Jesus. Então, primeiro ponto para nós pensarmos, quem disse que faria tudo o que nós pedíssemos foi Jesus. Primeiro ponto zera toda e qualquer outra possibilidade de colocarmos a confiança em alguém. Não tem como, não é sábio, não é razoável eu colocar minha confiança em ninguém quando eu estou esperando por uma resposta. A primeira pessoa a ser buscada, a primeira pessoa a ser desejada, a primeira pessoa a ser procurada tem que ser Jesus. É Ele que disse, eu farei. O primeiro ponto para nós refletirmos. Eu fiz uma introdução com você falando do tempo. Não deixe o tempo te vencer. Não deixe o tempo te fazer desistir. Não deixe o tempo te fazer desanimar. Porque na Bíblia há relato de muitos que esperaram durante um tempo uma resposta e a resposta chegou. Eu comecei falando do tempo para você não deixar o tempo te vencer. Porque a campanha finaliza hoje. São 5 dias, 5 quartas-feiras. Durante 5 quartas-feiras nós conversamos, mas a campanha acaba, mas o seu pedido continua em pé diante de Deus. É importante a gente lembrar disso. Você sabe disso, mas eu estou aqui para te fazer lembrar. Aí nós vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz, eu farei. Quem? Eu, Jesus. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que diz. A Bíblia diz que ele não muda. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então a condição não está sobre nós. A condição está sobre a fidelidade dele. Diga amém e diga graças a Deus. Porque se dependesse de nós, era certo que a resposta não chegaria. Porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos instáveis, nós somos muitas vezes teimosos. Não está repousada em nós a certeza da resposta. A certeza da resposta está em Cristo Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz, farei o que vocês pedirem.
O que vocês pediram. Aí eu costumo falar, vai depender da fome de cada um. A mesa está posta, tem gente que tem fome, vem. Esses dias nós tivemos uma reunião. Fomos eu e alguns líderes participar da reunião. Após a reunião, tinha uma mesa bem grande, farta, para o pessoal se alimentar. Aí o pessoal, não que eu fiquei reparando nas pessoas, eu fiquei olhando, observando o movimento. Tinha gente que ia com o pratinho assim, enchia o prato, pegava isso, saía com o prato até tumbando e com mais 2, 3 salgadinhos embaixo do braço, assim, O crente não bebe, mas ele come, que é uma beleza, né? Então, pessoal, tinha outros que saía com um copinho, enchia o copinho e voltava. Tinha outros que ia lá e fazia assim, pegava dava 2 passos para trás, comia, depois ia lá, pegava mais um, dava. A mesa está posta e cada um vai de acordo com a sua fome. Isso é importante a gente pensar, que Deus, Ele realiza sinais que são simples aos nossos olhos, mas são sinais. Mas Ele realiza sinais complexos aos nossos olhos, que são sinais também. Então, tudo é importante a gente entender que às vezes, quem já teve uma pedrinha dentro do calçado? Alguém já teve? Todos quase. Quem não levantou a mão é porque está com frio, está acomodadozinho aí, né? É isso, tenho certeza. Ou se não for uma pedrinha dentro do calçado, cortou a unha, caiu uma unha dentro do calçado. Ou um cisquinho. É uma coisinha de nada, mas incomoda, que é uma coisa terrível. É ou não é? A ponto de você ter que parar, tirar o calçado, balançar para cair, e você tem que ver se caiu mesmo, se não caiu, aí depois você põe o calçado de volta. Tem coisa que é muito simples, mas tem coisa que já é mais complexa. Tem pedido que nós fazemos que é muito simples, e Ele responde o pedido simples. Mas tem pedido que exige uma manobra maior. Ele responde o pedido que exige uma manobra maior. Ele responde. Na Bíblia nós vamos ver que ele tirou, por exemplo, a febre da sogra do Pedro, mas ele também fez com que o Lázaro ressuscitasse. Então, diante de Deus não tem maior ou menor. Diante de Deus, tudo se torna pequeno. É igual o pecado, que tem gente... Eu não vou por esse caminho. Eu respeito quem vai, e a amizade segue. Mas pecado é pecado. Tem gente que fala, porque fulano usa droga, fulano vende droga, fulano trai a esposa ou trai o marido, fulano matou não sei quem, fulano... tem gente que isso daí para a pessoa é pecado. Fulano bebe, fulano fuma. É pecado, de fato, tudo que eu falei é pecado. Mas falar da vida dos outros é pecado também. E muitas vezes a pessoa não considera, ou ficar falando da vida dos outros como sendo um pecado. Aliás, na Bíblia está escrito que um pecado são 6, e o 7º o Senhor abomina, que é o falar ou provocar, desenvolver intriga entre os irmãos. Deus abomina, mas muita gente não lembra e não pensa nisso. Então, pecado é pecado. Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. As consequências, elas são diferentes. Mas pecado, todo tipo de pecado é pecado. Então, não tem milagre, milagrinho, milagrão. Nós temos que entender isso aí. Milagre é milagre. Alguns milagres, eles trazem um maior impacto em nossa vida. Outros milagres, o impacto talvez seja menor, mas é um milagre. E nós temos que aprender a viver milagres.
E a Bíblia ensina para nós, aí é um princípio, que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Eu posso ser confrontado com essa palavra e entender que se eu respeitar e valorizar e testemunhar os pequenos milagres, eu viverei os grandes milagres que eu necessitar no meu dia a dia. Aí cada um vai entender, vai processar e vai procurar praticar no dia a dia, vai trazer para a prática do dia a dia. Eu farei, Jesus disse, eu farei o que vocês pedirem, em meu nome. Aí ele volta a enfatizar, só que tem que ser feito o pedido em meu nome. É a mesma coisa da pessoa preencher um cheque, 50 mil, hoje em dia quase nem usa mais cheque, né? Mas ainda tem cheque. Preenche o cheque lá, 50 mil reais. E escreve, 50 mil reais. Aí entrega para a pessoa. Só que não assina o cheque. Se não tiver assinatura do cheque, não vale nada. Nada. O cheque não vale. E tem situação que o cheque tem que estar ainda nominal à pessoa. Se não tiver nominal a pessoa não pode descontar o cheque. E tem situação onde o cheque está cruzado. Se ele não for depositado, ele não pode ser sacado. Então, é importante nós entendermos. Eu estou buscando o milagre em nome de quem? Eu costumo respeitar toda forma de manifestação de fé. Respeito, não tenho problema com nenhum tipo de manifestação de fé. Eu não tenho. Todos têm a liberdade de manifestar a fé do seu jeito. Agora, a partir do momento em que eu venho para uma igreja evangélica, uma igreja cristã, a partir do momento em que eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho que tomar a decisão em quem eu vou buscar a minha resposta. Se eu tinha na minha casa um monte de ídolos nos quais eu buscava a resposta, agora eu estou em Cristo, eu tenho que tomar a decisão. Esses ídolos não fizeram nada até hoje. Então, a partir de hoje, a minha confiança está canalizada em Jesus. Josué falou disso. Vocês precisam escolher se vocês vão seguir os deuses que os seus pais seguiram e serviram, ou se vocês vão seguir o nosso Deus. Eu e a minha família seguiremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Tomada de decisão. Então, isso é importante de tomada de decisão. Não, eu vou lá na igreja, mas na minha carteira eu não deixo faltar a imagem da minha santa, do meu santo. Todo dia eu dou um beijinho nele, dou um beijinho nela, para a resposta chegar. Irmão, com todo respeito, a Bíblia diz, você vai pedir, já que você vai pedir, peça em meu nome. Tem que ter posicionamento. Eu tenho esse cordão amarrado aqui, eu tenho esse cordão amarrado aqui, eu tenho esse cordão amarrado aqui, eu tenho aquela fita amarrada ali, porque na hora que o milagre aconteceu, eu fiz uma promessa para esse, para aquele ou para aquele outro. Não, é o que você pedir em meu nome. Tem muita coisa que não chega, porque se chegar vai trazer confusão na cabeça da pessoa. Eu não sei como que é a sua fé, eu não sei como que é o seu dia a dia de fé, não sei. Mas é importante que você entenda, e eu estou falando, a conversa, ela não está difícil de ser compreendida. É importante que você esteja canalizando a sua fé em Jesus. E a resposta vai chegar, diga amém, e ela vai chegar por causa do nome de Jesus. Não há segundo, não há terceiro, não há quarta opção. A única e exclusiva opção que nós temos se chama Jesus. E Ele fará para que o Pai seja glorificado. Olha lá. Fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Está escrito ali, ó. Eu estou no verso 13 ainda, Vitor.
Vitor, verso 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então você vai pedir para quem? Para Deus. Em nome de quem? De Jesus. Deus, preciso de um milagre no meu casamento. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus eu estou te pedindo. Você está dizendo, a minha confiança está amparada no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. Está clara a conversa, sim ou não? Ok. Isso é importante saber. Isso é importante entender. E isso é importante a pessoa se posicionar. Isso aí se chama posicionamento, que muita gente não tem. Que muita gente, eu vou usar um trocadilho aqui, ó. Muita gente acende vela para Deus e para o diabo. Para o lado que vier a resposta primeiro, a pessoa vai. Não pode ser assim. Tem que ser postura, posicionamento. Tem que ser tomada de decisão. Entreguei minha vida para Jesus. A partir de agora eu vivo por Jesus e para Jesus e em Jesus. E Ele vive em mim. Tudo que eu faço por causa dEle. Dia 14 de julho nós teremos batismo nas águas. Você já é batizado nas águas? Ai, ainda não, pastor. Então está na hora de estudar, de sentar, conversar, aprender, entender e batizar. Se posicionar em Jesus. Tem que se posicionar. Você participa de Santa Ceia? Ai, eu não participo, porque o senhor sabe, né? A gente é falho. Eu também sou falho. E não falto de uma Santa Ceia. E no domingo eu participo de 3 Santa Ceia. E aí? Todos nós somos falhos. Por isso nós participamos de Santa Ceia. Porque nós comemos do corpo para receber força e saúde, para vencermos o erro, o pecado, e nós bebemos do sangue para recebermos perdão do pecado. É importante. Isso aí é o beabá da vida em Cristo. Não é nada profundo, mas é algo muito importante. É algo muito importante. Eu preciso. Tudo que você está escrito aqui, ó. Eu farei o que você pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora sim, o verso 14 para finalizar a conversa. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Guarda essa palavra no seu coração. Não é o Marcos falando, não é a Bela falando, não é a Andréia falando, não é a Maria falando, é o próprio Deus falando com todos nós, inclusive comigo. Pode pedir, porque eu vou fazer. Fique em pé, por favor. Você que está aí conosco através da transmissão, vale igual para você. Vale igual para você. Tudo o que você pedir está na Bíblia, está ali, ó. Jesus falando, eu farei. Ah, mas o que eu tenho buscado é algo muito difícil e não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Ah, e o que eu estou precisando é tão simples que eu tenho até vergonha de pedir. Ele faz as coisas simples, Ele faz as coisas complexas. Ah, mas eu não me vejo como uma pessoa digna de pedir alguma coisa para Deus. Nenhum de nós somos dignos. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Não é porque nós somos, é porque Ele é. Diga amém, diga graças a Deus. Você veio, você está num lugar de milagre. E não é por causa da placa da denominação, não é por causa da estrutura do templo,
Não é por causa do rosto redondo e sem cabelo do pastor que está falando. É por causa do nome de Jesus. Conversa com ele agora. Fale com ele agora. Fale com ele. Fale. Fale para ele o que você está querendo. Talvez tem coisa que você está chorando todo dia, na sua cama, na madrugada. Talvez tem coisa que está tirando sua paz, tirando sua vontade, até de viver. Fale com ele. Meu Deus, não é por causa do que nós somos, porque nós somos tão falhos, nós somos tão cheios de dificuldade, não é por nós, mas é por causa do teu nome. É por causa do nome de Jesus. Eu oro agora nessa manhã. Eu oro, meu Deus, porque eu sei que eles estão precisando de milagres. Eu tenho esta certeza, ainda que eu não tenha sentado para conversar com um por vez, mas eu sei que eles estão buscando milagres. E eu sei que o único aqui que pode manifestar, fazer, responder com milagres é o Senhor. Por isso eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, faz o que eles estão te pedindo. Está escrito: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu vou pedir para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, realize o milagre na vida dos meus irmãos. Responda na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Bate palma para o Senhor. Graças a Deus. A Bela vai passar por vocês aí, recolhendo seu pedido de oração. Lança seu pedido de oração. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, obrigado pela